O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 5 de outubro. Cerca de 20 pessoas são mortas em ataque jihadista em Burkina Faso. Isso, só que assim, a manchete do Guardian, ela é apenas uma manchete. É sempre bom ver a notícia. Por quê? Porque esse ataque no norte de Burkina Faso, embora muito provavelmente tenha sido, um ataque jihadista, foi numa mina de ouro, literalmente. Tá? Então, muitos dos que morreram, inclusive, eram mineiros, mineiros no sentido de trabalhar com mineração, e as fontes do governo alegaram que o ataque, muito provavelmente, foi uma operação de um dos grupos afiliados à Al-Qaeda localmente, lembrando que assim, toda essa região vive tanto conflitos em aspectos étnicos, quanto esse conflito com levante de organizações jihadistas. Burkina Faso, por exemplo, faz fronteira com o Mali, que é um país que a gente já citou várias vezes nesse sentido, faz fronteira com o Níger, não faz fronteira diretamente, mas é perto da Nigéria, do norte da Nigéria, onde nós temos o Boko Haram, então faz parte desse grande contexto, só que curioso, que foi justo contra uma mina de ouro o ataque, então muito provavelmente o ataque não foi tão se importando assim com a jihad ou com os infiéis, o que for, acredito eu que tinha um motivo mais material ali para isso. E também em relação ao continente africano, agora saindo, mas ainda ali na região, a BBC, ela produziu um documentário que foi publicado na segunda, dia 7, chamado Sex for Grades, traduzindo, sexo por notas, na qual as equipes filmaram na Nigéria e em Gana, de forma infiltrada, de forma escondida, professores universitários assediando alunas e ameaçando, com prejuízos acadêmicos, alunas que resistissem aos assédios dos professores. E por conta desse documentário, o Senado da Nigéria promoveu uma lei para punir com mais rigor professores que usem do seu status, da sua hierarquia, para obter qualquer tipo de vantagem física sobre alunas, mesmo no caso de alunas que sejam maiores de idade. Tá? É claro que quando a gente fala isso, a gente pensa um professor e uma aluna numa escola de ensino médio, a gente imediatamente já pensa que é tipificado como crime. Porém, aqui nesse caso, a ideia é tornar isso mais rígido, inclusive para professores universitários. E o curioso é que essa lei da Nigéria, segundo a BBC, que produziu o documentário, ela era de 2016, mas havia sido engavetada, não foi aprovada. E aí agora tiraram da gaveta e aprovada. Tá? Então o documentário acabou tendo um efeito na repercussão do assunto, porém muita gente dizendo que, colocando que a nova lei, apesar de focar nesse problema em professores universitários, não afeta ainda questões de assédio em ambiente de trabalho. Notícia do último domingo, dia 6 de outubro. Partido Socialista vence eleições com folga e aumenta poder em Portugal. E só esclarecendo para os ouvintes que, caso a gente tivesse tido uma semana mais light, esse provavelmente seria um dos blocos principais,
Mas como vocês vão perceber, a semana não foi fácil. A gente acabou tendo, né, muitas pautas, teremos uma convidada, então acabamos aqui colocando no giro de notícias mesmo. Uma coisa curiosa, uma coisa interessante, foi que pela primeira vez tivemos uma candidata negra ao cargo de premier em Portugal, a historiadora Joacine Catar Moreira, de 37 anos, que é a líder do Partido Livre, que é um partido de esquerda que não tinha representação parlamentar, e... Até porque surgiu há 5 anos, né? Às vésperas das últimas eleições parlamentares em Portugal. E ela, inclusive, foi eleita, tornando-se a primeira deputada da história do Partido Livre, a única agora, por enquanto. Só que ela também já está envolvida agora numa petição de que um grupo à direita está movendo, assinado por mais de 13 mil pessoas, dizendo que ela não deveria poder tomar posse devido ao seu comportamento antipatriótico nas eleições. Por quê? Porque ela comemorou a sua eleição com bandeiras de Portugal e de Guiné-Bissau, da onde ela é originalmente, né? Então, ela que foi a primeira candidata, agora também é alvo dessa petição, embora eu ache muito improvável, né, que vá para algum lugar. Afinal, ela estava ali com a bandeira do país que ela nasceu, ela foi para Portugal com 8 anos de idade, com a bandeira da terra dos pais dela, enfim. Vindo aqui para os resultados, né, concretos, o Partido Socialista foi o partido mais votado, era o partido, né, do governo, e cresceu, né? Ele tinha 86 assentos, agora tem 106, ganhou 20 assentos, com um total de 36,6% do voto popular. E só refrescando a memória dos nossos ouvintes, o PS conseguiu formar governo nas últimas eleições por conta do advento da geringonça. Que é a coalizão de esquerda. A coalizão de esquerda que surgiu justamente para impedir que o PSD, que teve próximo da maioria nas últimas eleições, o fizesse. Isso, a geringonça tem esse nome, porque como a gente já brincou aqui em programas recentes, quando você tem 5 pessoas de esquerda no mesmo ambiente, você tem 6 opiniões diferentes. Então, os partidos de esquerda de Portugal tiveram que fazer concessões dentro dos seus programas para formar uma coalizão, né, que, como o Matias disse, evitasse um governo de direita que tinha sido, né, nas eleições passadas, o partido mais votado, porém não conseguiu formar uma coalizão. Então, para conseguir substituir, todo mundo ali teve que entrar em algum consenso. Então, o Partido Socialista, do Antônio Costa, ficou em primeiro lugar, 36% dos votos. Em segundo lugar, ficou o Partido Social Democrata, né, que, apesar do nome, né, é o partido em Portugal de centro-direita. Tá? Liderado pelo Rui Rio, que inclusive não foi eleito. Não, né? foi eleito, mas pode concorrer ao posto de primeiro-ministro. E o PSD tinha 89 assentos, vejam, tinha uma bancada até maior que a do PS, porém agora ficou com 77, perdeu 12. Então, enquanto o Partido Socialista ganhou 20, o PSD perdeu 12, com 28% do eleitorado, dos votos. O comparecimento total foi de 54,5%, ou seja, não muito alto, mas está na média das eleições recentes aqui que a gente cobriu. A gente já falou várias vezes de eleições com comparecimento baixo, uma ou outra com comparecimento mais alto, mas, né, acaba estando na média. 5 milhões, mais ou menos, de primos lusitanos votaram. E em relação justamente à abstenção, existem algumas teorias, né? Uma delas é justamente relacionada à nova diáspora, né? Que muitos portugueses vivem no exterior e não compareceram aos consulados para a votação, o que diminui bastante o número mesmo da participação democrática.
No caso dos insulares, muitos deles vivem e estudam no continente, então acabam não conseguindo voltar, né, para Madeira ou para o Açores. No caso açoriano, a abstenção chegou a quase 70%, é muito maior do que os números no continente europeu. Além, claro, da descrença do sistema político, né? E tirando, evidentemente, o Partido Socialista, os partidos pós-redemocratização tiveram queda justamente no número de cadeiras, né? Enquanto que outros partidos surgidos no presente século, né, como o já citado o Livre ou mesmo o Chega, né, que é um nome, parece importado, né, da classe média paulistana que migrou para Portugal nos últimos anos. Aqui uma época teve aquele movimento Cansei, né? Agora lá foi o Chega, que é o partido mais à direita do cenário político português, que é um partido que inclusive esteve ligado a uma controvérsia sobre um memorial da ditadura do salazarismo, né? Sim, e a grande surpresa foi o PAN, que é sigla para Pessoas, Animais e Natureza. Não confundir com o Partido dos Aposentados da Nação, do saudoso Osmar Lins, peroba neles, que conseguiu 4 assentos e pode justamente formar o governo com o PS, né? Teve um salto aí de 300%, já que na eleição passada só tinha eleito um parlamentar. Em terceiro lugar ficou o Bloco de Esquerda, manteve seus 19 parlamentares. Em quarto lugar, a Coalizão Unitária Democrática, entre o Partido Comunista Português e o Partido Ecológico, que é o Partido Verde tradicional de Portugal, que ficou com 12 assentos, perdendo 5. Aí, em quinto lugar, o Partido Popular, que é o Partido Cristão Democrata de Portugal, ficou com 5 assentos, tinha 18, perdeu 13 e ficou com 5. Em sexto lugar, o partido que o Matias já mencionou, né? Pessoas, Animais, Natureza. É esse o nome, viu, gente? Tem um hífen. Pessoas, hífen, Animais, hífen, Natureza. Ficou em sexto lugar, com 4 assentos. E aí, o Chega, de uma direita populista, nacionalista, no caso de Portugal, né? Salazarista, o neo-salazarista. O Iniciativa Liberal, que já que você está metendo um monte de analogia aí, é o novo deles, tá? É o novo dos nossos primos lusitanos. E o Livre, que é um partido ecossocialista, seria o quê? É uma facção do PSOL. Seria aí a zona de intersecção entre o PSOL e o PV. Os três elegeram um deputado. Tá? E só para deixar claro, aqui a gente está falando brincando, até para ser mais didático e tudo mais, tá? Por favor, ninguém se incomode aí com as nossas brincadeiras. Então, no total, é o seguinte, são 230 assentos na Assembleia da República, no Parlamento Português. Para formar o governo precisa de 116 assentos. O Partido Socialista tem 106. Ou seja, eles precisam de mais 10 deputados. Então, uma aliança, por exemplo, com o Bloco de Esquerda, ou com a Coalizão Unitária Democrática, ou com algum outro conjunto de partidos, né, que lhe garanta ali 10 assentos, resolve a parada. Muito provavelmente isso vai acontecer, né? Muito improvável, né, que não tenhamos ali a formação de um governo. E o fato é, se o Partido Socialista, por algum motivo, não conseguir formar um governo, aí não tem jeito, não tem nenhum outro partido que conseguiria formar um governo. Tá? Não tem como a direita, mesmo se unir aqui, os 4 partidos à direita, e mesmo se a gente colocar, o Pessoas, Animais e Natureza, sei lá, não consegue, tá? Então, muito provavelmente, né, o Partido Socialista vai governar Portugal, formando uma coalizão aí com 110 cadeiras, certo? Resta saber com quem vai ser, como o Matias lembrou, né? A geringonça, tem esse nome que só o idioma português pode fornecer, né? Essas palavras belíssimas que nós temos, eu não estou sendo irônico, geringonça, tigela, cumbuca, né? E veremos aí como vai ser, no final das contas, a formação do governo.
Eu acho engraçado ler sobre a geringonça em sites não lusófonos para ver eles tentando explicar o que significa. Deve ser engraçado eles tentando falar geringonça. Imagina um comentarista britânico de política falando geringonça. Deve ser tipo, sei lá, deve usar gadget, não sei. Tipo, que nem quando a gente aqui tenta falar nome islandês. Pois é. Notícia da última terça-feira, dia 8 de outubro. Obra de Leonardo da Vinci é declarada muito frágil para ser transportada para a França. Essa notícia, né, numa primeira vista, ela parece, né, o que essa notícia está fazendo xadrez herbal, né, não é de política internacional exatamente, mas a gente já mencionou aqui anteriormente, né, nós teremos esse ano a exposição de 500 anos do Da Vinci, da morte do Da Vinci, em Paris, no Louvre. E a França e a Itália meio que brigam ali pela herança do Da Vinci, né, porque o Da Vinci nasceu na Itália, né, onde hoje é a Itália, melhor dizendo. Porém, ele durante muito tempo foi o grande mecenas dele era a corte da França, ele morreu na França, né? Então você fica ali uma disputa ali pelo crédito ali, pelo legado, né, do artista barra gênio barra doidão Leonardo da Vinci barra Tartaruga Ninja. E aí a gente mencionou alguns meses atrás, que por conta dos coletes amarelos, o governo, então com o Matteo Salvini, da Itália, apoiou o protesto dos coletes amarelos, e aí criou ali um ruído na comunicação, e aí começaram ali a boicotar, né, a posição no Louvre, e aí dessa vez, um grupo cultural chamado Itália Nostra entrou com uma ação na justiça para barrar que o homem vitruviano, né, aquela todo mundo conhece essa, não sei qual que é o melhor termo, tá, gente? Desculpem, seria um desenho, uma gravura, né? Mas de um homem ali com os braços abertos, aí o braço angular, e aí a perna fechada, a perna aberta e tudo mais. E eles alegam que o homem vitruviano, que está em Veneza, está muito frágil para ser transportado, e ele pode ser danificado pela luz do Louvre, inclusive se ele for exposto por muito tempo. Inclusive, o homem vitruviano, ele só é exposto a cada 6 anos, tá? Justamente para evitar uma exposição muito grande que leva a uma degradação da obra. E a corte local aceitou esse pedido dessa fundação, desse grupo chamado Itália Nostra, gerando mais ruído, né, nessa comunicação entre Itália e França pelo legado artístico. O governo francês, né, já declarou ali que né, viu o seu Ministério da Cultura, né, que acha isso meio problemático. O novo ministro, né, o renomeado ministro da Cultura italiano, o Dario Franceschini, né, ele ligou para lá para tentarem compensar um pouco essa relação. E aí, como parte desse acordo, né, que a gente mencionou meses atrás, o Louvre emprestaria para o governo italiano pinturas do Rafael, né, a outra Tartaruga Ninja, porque ano que vem teremos os 500 anos da morte do Rafael. E aí, né, como é que vai ficar esse empréstimo, tudo mais. Então, é uma questão assim, é mais do que a preservação de um patrimônio cultural e artístico, tá? Você também tem aqui uma disputa por esse legado desse patrimônio, né? Essa disputa de construir uma ideia de o Leonardo da Vinci, ele morreu na França, ele fez coisas maravilhosas sustentadas pelo governo francês, né? Ou então ele era italiano, mas nem existia Itália, como é que fica? Então isso daí ainda vai dar pano para manga. E falando em França, infelizmente agora a gente vai emendar num monte de notícias ruins, né? Mas no programa da semana passada eu comentei de um atentado numa delegacia da França, e que muita gente comentava que o funcionário, né, da polícia francesa que atacou os seus colegas antes de ser morto, na semana passada a grande hipótese era uma questão de relacionamento de trabalho, até porque uma das pessoas que ele mirou foi a mulher que era sua chefe.
Só que nessa semana saiu a notícia de que, na verdade, era funcionário da polícia. Né? Ele trabalhava ali em algum setor administrativo. Ele, na verdade, passou por um processo de radicalização. Ele estava, nos últimos meses, ele satirizou os ataques que foram realizados contra a redação do Charlie Hebdo em 2015. Ele, inclusive, teria sido denunciado dentro da corregedoria da polícia, dizendo, o cara tá se radicalizando, o cara não tá batendo bem na cabeça, tem que tomar alguma providência em relação a ele. Não acabou, né? Acabaram não fazendo nada e, no final das contas, ocorreu esse ataque em que ele foi morto, né, depois, durante o ataque, já que ele realizou o ataque, né, justamente numa delegacia. E fechando esse primeiro bloco, temos uma notícia da última quarta-feira, dia 9 de outubro. Ataque a tiros em data sagrada para judeus deixa 2 mortos na Alemanha. Nós tivemos um ataque a uma sinagoga em Halle, né, no leste da Alemanha, território da antiga Alemanha Oriental, durante o Yom Kippur, né, o dia do perdão, que é, como a manchete já diz, o dia mais sagrado dos judeus. Um homem foi preso, as autoridades disseram que outros suspeitos podem estar envolvidos, tem inclusive imagens do ataque. O cara para um carro, desce do carro, começa a atirar nas pessoas, aí entra no carro e acelera, tá? Segundo um líder da comunidade judaica local, o Max Privorotsky, desculpe, não tem D, ele disse que suspeita, inclusive, que o atentado tenha sido realizado por um policial, ex-policial, pela postura de tiro dele, pelo treinamento dele e tudo mais. A ministra do Interior disse que o ataque foi um ataque de extremismo antissemita de extrema-direita. Depois, o atacante ele foi identificado como um cidadão alemão de 27 anos de idade, chamado Stefan Ballet, e ele transmitiu tudo na plataforma Twitch, tá? Ele, enfim, publicou ali também uma série de mensagens ali preconceituosas e tudo mais. E eu vou ler o comentário do nosso colega de Central 3, o Gerd Wenzel, que o Stefan admitiu também ter motivações antissemitas de extrema direita, ou seja, é um nazista. E, finalmente, como eu disse, essa é uma sequência de noticiações. Hoje nós provavelmente também tivemos um atentado em Manchester. Um suspeito foi preso de ter esfaqueado 3 pessoas em um shopping em Manchester. Lembrando que Manchester, alguns anos atrás, foi o local de um grande atentado terrorista de um radical muçulmano. Segundo a polícia, ainda não se sabe, né, o motivo. O suspeito foi preso, né, ou seja, ele não cometeu suicídio, não se explodiu, alguma coisa assim. Então, né, veremos aí mais notícias sobre esse atentado, que aí vai ser uma coisa parecida com o que em relação ao atentado da França. Né? Quando o atentado que foi na França ocorreu, ainda não tinha muitas notícias quando a gente comentou. Agora a gente sabe que foi um funcionário da polícia que se radicalizou na sua visão religiosa do Islã e realizou atentado. Não foi uma questão de relacionamento pessoal. Nesse caso aqui, veremos aí como vai ser. O atentado que eu queria mencionar foi num show da Ariana Grande, em maio de 2017, que teve 22 pessoas mortas. 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 10 de outubro. Não houve chantagem de Trump, afirma presidente ucraniano em coletiva de 14 horas. É o Fidel Castro. Então, ele, né, a gente falou, muitos ouvintes devem ter se perguntado, por que essa notícia não estava no bloco anterior do impeachment do Trump e tal? Na verdade, foi só uma desculpa
para falar aqui que o presidente da Ucrânia deu esse golpe aí de marketing que funcionou aqui no nosso programa, que era entrar no Guinness com a coletiva mais longa de um presidente, de um chefe de governo, e ele ficou 14 horas falando com mais de 300 jornalistas de vários lugares. 300? Pois é, eles se revezavam. Né? Era uma mesa lá, com acho que tem 10, então era 10 por vez. E tudo transmitido ao vivo, e assim, claramente no final da entrevista coletiva, quando ele estava perto do recorde, ele já estava, assim, tendo alucinações, ele estava exausto, ele estava vendo as vassouras do Fantasia, sabe? Tava muito louco. Ó, eu fiz a conta aqui rapidamente, se eram 300 jornalistas, cada um fizesse uma pergunta... Pergunta e resposta teria que ser em menos de 3 minutos. Para dar 14 horas? Então, enfim. Então, às vezes teve algum que só viu, que só gravou lá, não sei. Mas ele meteu esse recorde aí para entrar no livro dos recordes, virar notícia, funcionou. Estamos aqui falando disso. Chegada de super tufão obriga Japão a cancelar jogos da Copa do Mundo de rugby. E isso já estava previsto no regulamento, até porque marcaram o Mundial para essa época onde é comum esse tipo de acidente climático, vamos dizer assim. Fenômeno, enfim. Então, os jogos que foram cancelados foram considerados empates sem pontos. Essa parte esportiva eu não sei. O que eu sei é que dois jogos foram adiados por conta do tufão Hagibis. Inclusive, a rivalidade França-Inglaterra, né? Isso, que seria amanhã, sábado, dia 12, e o outro era Nova Zelândia e Itália. E tem um outro jogo entre Japão e Escócia... Que pode definir uma vaga. E que é dúvida. Se vai ser realizado ou não. Porque se esse jogo for empate, a Irlanda está eliminada. E você está informado no Mundial de Rugby, hein? Sim. Você fez o mesoval esses dias, foi isso? Não, a gente acaba escutando, então ouçam, né? Para quem se interessa pela bola ovalada, ouçam o mesoval na Copa, todas as segundas e sextas durante o Mundial de Rugby. Um abraço a todos os nossos ouvintes entusiastas do esporte, como por exemplo a nossa ouvinte Dara de Manaus, que jogava rugby, tem o nosso ouvinte, o Rei Jaffe Joffer, também joga rugby, o Diocó. A própria convidada, a Florência, o irmão dela joga no Arlequines de Rivera. Aí você está inventando o nome. Não tô, é fato. E além disso, adiaram também o treino classificatório do GP do Japão, que vai ser nesse final de semana, de Fórmula 1. Olha, quem fez esse calendário tá de parabéns, viu? E a prova, no domingo, também pode ser afetada pelo tufão. E ainda nas páginas esportivas /política, né, Felipe? Por conta justamente, né, da coluna aberta, né, que a gente tratou aí sobre a questão da Turquia e do Kurdistão na Síria, diversos jogadores da seleção turca estão se manifestando nas redes sociais em apoio às operações, né? Entre eles o Cengiz Ünder, da Roma, o Meri Demiral, da Juventus, que inclusive colocou a hashtag Operation Peace Spring, com uma foto ali de tropas turcas numa região desértica, o Salhanoglu, e no jogo de hoje, pelas eliminatórias da Eurocopa, que a Turquia bateu a Albânia por 1-0, diversos jogadores na comemoração do gol fizeram o gesto de continência militar. Porém, o Marquisio, ex-jogador italiano, se aposentou recentemente, né? Sim. O Leandro Amin gosta muito dele porque ele passa um cafezinho joia. Retuitou 2 postagens contrárias à ação militar do Erdogan. Boris Johnson e Leo Varadkar dizem que enxergam caminho para acordo do Brexit. Finalmente aí uma boa notícia. O Boris Johnson se encontrou com o Leo Varadkar ontem, tá? Dia 10.
Eles disseram que chegaram ali num pathway, né, um caminho para esse acordo, e colocaram ali um prazo mais ou menos de 48 horas para uma eventual solução negociada, que, como a gente já falou aqui várias vezes nos últimos anos, é a solução ideal, tá? É um acordo para a saída do Brexit. E o grande problema, como a gente já falou várias vezes nos últimos anos, já explicamos algumas vezes, é a fronteira na Irlanda, que não pode virar uma fronteira rígida, porque isso ameaça o processo de paz dentro da Ilha da Irlanda, como recentemente a gente teve inclusive uma jornalista que foi morta em Derry, viaturas incendiadas e tudo mais. Então, o fato do Boris Johnson ter se encontrado com o Leo Varadkar e ambos terem saído dando declarações positivas, dando uma nota conjunta, falando desse pathway, né, desse caminho, dizendo que tem aí horas decisivas para fechar um acordo, é uma ótima notícia. Tá? Se nós tivermos de fato um acordo, vai ser a solução ideal, como eu disse, e principalmente o acordo passa pela questão da Irlanda, tá? Você pode até não ter um acordo entre Londres e Bruxelas, tendo um acordo entre Londres e Dublin, mas sem acordo entre Londres e Dublin, não tem acordo com Bruxelas. O acordo com a Irlanda é o principal, é o ponto mais sensível, tá? Tem as outras questões que a gente já mencionou várias vezes, Gibraltar, medicamentos, cidadãos europeus residindo no Reino Unido, cidadãos britânicos que residem na União Europeia. Tudo isso é importante e tudo isso precisa ser negociado. Mas o caminho passa pela Irlanda, pela fronteira entre a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que faz parte da União Europeia. E o detalhe, meu caro Matias, é que essa notícia chegou no final de uma semana que começou pessimista. No início da semana, na terça-feira, né, o Boris Johnson e a Angela Merkel trocaram uma ideia por telefone e as notas que saíram, as declarações que saíram, foram bastante negativas, foram bastante pessimistas, dizendo que era muito improvável um acordo, que haviam divergências ali muito difíceis de serem conciliadas. Aí, também na terça-feira, mas só que mais tarde, o Donald Tusk, né, o presidente do Conselho Europeu, tuitou pela primeira vez, tuitou assim diretamente por Boris Johnson, marcou @, e tudo. Boris Johnson, o que está em jogo não é ganhar uma disputa estúpida de culpar os outros, né? Um blame game. O que está em jogo é o futuro da Europa e do Reino Unido, assim como a segurança e o interesse de nossos cidadãos. Então, assim, o Donald Tusk foi lá e deu um pé no peito. Então, essa notícia do encontro entre o Boris Johnson e o Leo Varadkar é muito boa, é muito positiva, e esperemos que saia um acordo daí, porque já é meio caminho andado. Se resolver a questão da fronteira da Irlanda, não sei como vão fazer isso, ao meu ver são coisas um pouco conciliáveis, mas se resolverem, é meio caminho andado para um acordo do Brexit. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Premier da Etiópia, que pôs fim a conflito com Eritreia, ganha Nobel da Paz. Aí eu vou tirar um pouquinho a sandália da humildade, né? Só os mais velhos vão pegar referência, e falar que assim, que para muita gente, para boa parte da grande mídia, a Etiópia quase nunca é assunto, quase nunca é debatida. Mas os nossos ouvintes não ficaram surpresos com essa notícia. Os nossos ouvintes foram várias vezes contemplados com perspectivas bastante abrangentes sobre a Etiópia, que é um lugar de uma história riquíssima. Nos últimos 2 anos, 2 programas tiveram a Etiópia como
protagonista do programa, o 149, que falou justamente da paz com a Eritreia, e o 126, que fala sobre os projetos de infraestrutura de hidrelétricas no Nilo, fora outros programas em que também falamos da Etiópia, falamos de tentativa de golpe, falamos de plantação de árvores, falamos várias vezes da Etiópia por aqui. Então, os nossos ouvintes já, né, não ficaram surpresos. E, então, o Abiy Ahmed ganhou o Nobel da Paz de 2019, né, como reconhecimento por trabalhar pela paz e reconciliação na Etiópia e nas regiões leste e nordeste da África. Seus esforços em alcançar a paz e cooperação internacional, e em particular por sua iniciativa decisiva para resolver o conflito com a vizinha Eritreia. O que eu achei curioso, meu caro Matias, é que habitualmente, quando pessoas são laureadas com o Nobel da Paz pelo fim de um conflito, normalmente são pessoas de ambos os lados que são contempladas, né? Yasser Arafat, Isaac Rabin, para dar o exemplo mais famoso. Só que, assim como no caso do Juan Manuel Santos, em que ninguém das Farc foi laureado, agora também nenhum representante eritreu foi laureado. Não sei por quê. Achei isso um pouco curioso, para dizer o mínimo. E assim, falando do Nobel da Paz propriamente, é um prêmio que perdeu bastante o prestígio por conta de episódios recentes, né? Você quer dizer de quando o Barack Obama recebeu sem nunca ter feito nada, e no seu discurso de agradecimento ele falou 40 vezes a palavra guerra? Em menor escala o Barack Obama, mas em maior escala a Aung San Suu Kyi. Sim, o prêmio dela, né, perdeu prestígio. Ela não foi, nem tiraram o prêmio dela, né? Ela segue ainda no hall. Isso. E, pra gente só comentar aqui, só citar os agraciados, a gente vai falar um pouquinho da questão da literatura. O Nobel de Economia ainda vai ser concedido, tá? Vai ser concedido agora dia 14. Lembrando que o Nobel de Economia ainda vai ser anunciado dia 14. Na física, ganharam James Peebles, Michael Mayor e Didier Queloz. Na química, foram laureados John Goodenough, Stellan Whitham e Akira Yoshino. Em Fisiologia ou Medicina, os laureados foram William Catlin Jr., Peter Ratcliffe e Greg Semenza. Aparentemente não existem cientistas mulheres para o Comitê do Nobel, né? Porque foram 9 laureados enfim. E na literatura nós tivemos 2 prêmios, porque o prêmio do ano passado, de 2018, ele havia sido adiado por conta, né, de um escândalo de violência sexual, de abusos sexuais, que a gente mencionou no ano passado. Então, no caso, era um membro do corpo de jurados, né? Isso. Então nós tivemos o anúncio da laureada por 2018, que é a escritora polonesa Olga Tokarczuk, e tivemos o laureado de 2019, que é o austríaco Peter Handke, que já causou polêmicas e discussões. Por quê? Porque o Peter Handke, ele, em diversos momentos, ele demonstrou apoio, solidariedade ao governo do Slobodan Milosevic, ao Ratko Mladic, e ao criminoso de guerra, o Arkan. Isso, e a outros criminosos de guerra sérvios, né? Muita gente diz que, na verdade, ele foi alguém que tentou lutar contra o estereótipo do sérvio malvado como causador de todos os males, que é uma coisa que a gente sempre tenta lembrar aqui, inclusive, mas, para outras pessoas, ele é visto como um cara que fez apologia de genocidas. Ele, inclusive, nega que tenha havido um genocídio na Bósnia realizado por grupos sérvios. Então, nós tivemos diversas cartas, diversas declarações repudiando o Nobel de Literatura. Por exemplo, aqui informações da agência F, a Munira Subasic, presidente da Associação Mães de Srebrenica, né, Srebrenica, onde nós tivemos ali a execução de cerca de 8 mil pessoas por milícias sérvio-bósnias, a maioria delas homens e meninos. Tivemos declarações condenando pelo Šefik Džadžerović, que é o presidente muçulmano da Bósnia, né? Lembrando, a presidência da Bósnia ela é tripartite. Então você tem um bosniaque, um bósnio muçulmano, um bósnio croata e um bósnio sérvio.
Tivemos declarações condenando pelo primeiro-ministro da Albânia, o Edi Rama, e também pelo presidente do Kosovo, e aí se você quiser encarar o Kosovo como um país ou não, o Hashim Thaçi. Em comum, os 4 são muçulmanos, né, inclusive. E também tem a ver com justamente a guerra do Kosovo também em 99. Então, teve essas notas de repúdio. Por outro lado, um cara que os nossos ouvintes certamente já ouviram falar, a gente já citou aqui, já recomendou aqui, inclusive, celebrou o prêmio, que foi o cineasta Emir Kusturica, que é muito famoso por um documentário dele do Maradona, inclusive, porém ele tem vários outros documentários, vários outros filmes, e ele disse que, na verdade, o Handke ele tem uma luta justamente pela não demonização do sérvio, né, de sair ali dos estereótipos. Do lugar comum, né? E ainda nos Balcãs, né, outro momento fronteiras invisíveis do futebol, já que na última quarta-feira o Estrela Vermelha de Belgrado, que foi justamente um dos clubes mais implicados, né, tanto na guerra da Bósnia quanto na guerra do Kosovo, teria que jogar um jogo pela 16avos de final da Copa da Sérvia contra um time do Kosovo, do norte do Kosovo, que ainda disputam, né, os campeonatos da Federação Sérvia, dessa região propriamente, o Tepesa Mitrovica. Só que na fronteira da Sérvia com o Kosovo, lembrando, para os sérvios não existe essa fronteira, mas ela estava imposta ali, uma barreira física. O ônibus com jogadores não pôde seguir viagem, então o time kosovar teve que viajar para Belgrado, com a Federação Sérvia custeando o traslado de ambas equipes.